Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Nas últimas semanas, o futebol alemão viu mais um campeão mundial de 2014 anunciar a sua aposentadoria. Depois de alguns anos lutando contra problemas musculares, o meia Sami Khedira acabou surpreendendo a muitos e resolveu pendurar as suas chuteiras com apenas 34 anos. Então, como uma espécie de homenagem, o Gol de Canela preparou um vídeo especial que traz detalhes da carreira desse jogador, que com certeza deixou sua marca na história do futebol. Confere só! Filho de pai tunisiano e mãe alemã, Sami Khedira nasceu na cidade de Stuttgart no dia 4 de abril de 1987. Sua paixão pelo futebol veio cedo. Ele conheceu o esporte na Tunísia durante uma viagem de férias com a família e já com 5 anos ingressou nas categorias de base do modesto Ofgem, um pequeno clube de seu bairro natal. Já com 8 anos, Khedira recebeu a autorização do pai para ser recrutado pelo Stuttgart e nesse clube alemão ele completou toda a sua formação. No total, foram mais de 10 anos, transitando por praticamente todas as categorias de base, até ser puxado para o time principal em 2006. Bom, logo em seu primeiro ano atuando entre os profissionais, Khedira deu a sorte de fazer parte de um elenco campeão, jogando ao lado de nomes como Mário Gomes, Cacau, Antônio da Silva, entre vários outros. Ele conseguiu conduzir o Stuttgart na conquista do título da Bundesliga 2006-2007. Mesmo muito jovem, participou de todos os 22 jogos daquela campanha vitoriosa e ainda conseguiu marcar 4 gols, algo que engrandeceu ainda mais o seu início de carreira já promissor. Nas temporadas seguintes, a então promessa alemã continuou mostrando bastante regularidade. No Stuttgart, apesar de não conquistar outros títulos, tornou-se um jogador fundamental para o meio de campo da equipe, principalmente pela maneira dinâmica e equilibrada de atuar. Já na base da seleção, continuou cada vez mais se sobressaindo. Destaque para sua participação na Eurocopa Sub-21 de 2009, quando foi o capitão do título alemão. Tudo isso, aliado ao processo de reformulação da seleção principal, fez o treinador Joachim Löw levar o jovem meio-campista para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na competição da FIFA, Khedira teve uma participação muito boa. Jogou os 7 jogos da Alemanha como titular e, de quebra, ainda marcou o gol que garantiu o seu país na 3ª posição, na decisão contra o Uruguai. A partir desse momento, não só por sua participação na Copa, mas por tudo que já vinha construindo na carreira, o alemão passou a ser um dos jogadores mais cobiçados no mercado europeu. Nesse panorama, no dia 30 de julho de 2010, Sami Khedira, que na época já estava com 23 anos, assinou um contrato de 5 anos com o poderoso Real Madrid, em uma negociação que rendeu ao Stuttgart cerca de 10 milhões de euros. Pedido exclusivo do técnico José Mourinho, Khedira chegou aos merengues em alta. Por isso, rapidamente virou titular, formando um ótimo meio de campo, ao lado de nomes como Xabi Alonso, Ozil, Kaká, entre outros. Mas, mesmo com toda a expectativa, já a partir de 2013, após uma sequência de lesões e a chegada de outros reforços para o meio de campo, o alemão passou a enfrentar uma fase bem difícil no Real, chegando a ser muitas vezes criticado pela imprensa e pela torcida. Apesar dos diversos títulos conquistados, como por exemplo uma Liga dos Campeões e um Campeonato Espanhol, a sua ausência em partidas importantes e o alto salário recebido, cerca de 5 milhões anuais na época, eram os principais motivos para tamanha revolta. Se no clube merengue as coisas estavam difíceis, na seleção alemã, pelo menos Khedira continuava em alta com o treinador Joachim Löw. Por isso, ele foi um dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Naquele time espetacular da Alemanha, o meio-campista foi peça fundamental, tanto na marcação como também na distribuição de bola para o ataque. No total, na campanha que resultou no tetracampeonato mundial da Alemanha, ele participou de 5 dos 7 jogos, sendo um deles a histórica semifinal contra o Brasil, vencida por 7-1. Aliás, na oportunidade, um dos gols foi marcado por ele. Após os festejos da Copa do Mundo, Khedira voltou para o Real para cumprir o seu último ano de contrato, mesmo que publicamente tenha deixado claro o desejo de trocar de clube.
Nessa sua última etapa no futebol espanhol, treinado agora pelo italiano Carlo Ancelotti, o jogador entrou em campo apenas 17 vezes. Isso porque, mais uma vez, foi prejudicado pelas lesões. Com isso, ao final da temporada 2014-2015, ficou livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. E foi assim que, em julho de 2015, o alemão desembarcou em Turim para tentar, na Juventus, viver uma nova fase na carreira. Por conta dos problemas musculares, Sami Khedira teve dificuldade para se firmar na Juventus. Para falar a verdade, só conseguiu ser titular absoluto nas temporadas 2016-2017 e 2017-2018. No restante do tempo, se dividiu entre o banco de reservas e o departamento médico. Pelo menos, em comparação aos números do Real, essa passagem pelo futebol italiano foi um pouco melhor. No total, foram 145 jogos e 21 gols marcados, além de 5 títulos do campeonato italiano, 3 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Já na seleção, durante esse período na Juve, Khedira jogou suas últimas partidas. Participou da Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2018, no fracasso da Alemanha, eliminada ainda na fase de grupos, atuou em 2 dos 3 jogos. Depois disso, nunca mais foi chamado, fechando o ciclo na seleção com 77 jogos e 7 gols marcados. Naquela que parecia ser sua última tentativa de reencontrar um bom futebol, no último mês de janeiro, o meio-campista assinou um contrato de 6 meses com Hertha Berlim, marcando sua volta ao futebol alemão depois de mais de 10 anos. Mas, antes mesmo do final do curto contrato e com apenas 34 anos, o campeão mundial de 2014, sem muito alarde, resolveu que era a hora de parar. Alegando que o corpo não estava mais preparado para jogar em alto nível, Khedira deu uma emocionante entrevista ao jornal Marca da Espanha e descreveu a sensação de tomar uma decisão tão importante. Abre aspas, não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Deixei o que mais amo para trás e tenho que assimilar isso pouco a pouco. As sensações são estranhas no momento. Por um lado, estou triste, claro, porque não jogarei mais. Mas, por outro, olho para o que conquistei e fico muito feliz e orgulhoso. Tive uma carreira fantástica, fecha aspas. Não se sabe o que exatamente o agora ex-jogador vai fazer da vida nos próximos anos. Provavelmente vai curtir um pouco mais a família e tocar a sua fundação social, que atende diversas crianças carentes em Stuttgart. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!